estou no melhor lugar, aprendendo e fazendo amigos. A minha vida eu vou mudar, o meu futuro estou garantindo. Aqui tem um lugar pra você, pense no futuro e venha comigo. Venha pra FESP você também. Vestibular FESP 2011. Inscrições abertas 0800 283 0336 ou acesse www.fespmg.edu.br. Olá, começa agora o programa FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. No programa de hoje vamos apresentar os vários benefícios do mel e também os cuidados ao ingerir este doce alimento. Confira. Um produto produzido pelas abelhas através do néctar das plantas. O mel está presente nos costumes alimentares das festas da comunidade há muito tempo. É uma fonte de energia. No ser abaixo do dose, o organismo identifica uma dosagem energética rápida. Todos eles são carboidratos simples que a gente fala, né? Carboidratos que têm uma fácil, no caso do mel, a digestão ainda é mais simples ainda, porque é a frutose, e o açúcar também tem uma digestão muito simples. Quando são absorvidos, eles se transformam em fonte de energia para o organismo. É uma fonte de energia importante, que é uma fonte mais simples e que o nosso organismo precisa, porque eles vão ser transformados em glicose. E a glicose no nosso sangue é levada para todos os órgãos para fornecer energia que a gente chama de energia imediata, que é uma energia de fácil utilização e de melhor utilização. Alguns órgãos, como por exemplo o cérebro, os nervos, só utilizam glicose como fonte de energia. Como a maioria dos produtos, o mel também tem algumas contraindicações. Os diabéticos, por exemplo, devem ter atenção ao consumir esse alimento. O mel, ele tem um valor calórico igual ao valor calórico do açúcar. Então, os diabéticos também têm que tomar um cuidado de não exceder a quantidade, porque também vai ser um alimento calórico na sua dieta. Mas ele não tem tanta dependência da insulina como o açúcar simples, que o açúcar simples é feito da sacarose, né? Ele é composto por sacarose, que é um tipo de carboidrato. E o mel é uma frutose, então ele é um pouco diferente. Mas mesmo assim não se deve ser usado em grande quantidade, só esporadicamente, em pequenas porções bem pequenas. Vários pais profissionais de nutrição alertam que crianças menores de 1 ano de idade não podem fazer uso do mel. Olha, a gente tem que tomar um certo cuidado, que o mel ele só vai ser recomendado para a criança a partir de 1 ano, depois de 1 ano, 1 ano e meio, por 2 motivos. O primeiro motivo e mais importante é a questão da contaminação pelo Clostridium botulinum, que é um micro-organismo causador de doença, que é o do botulismo, né? E é grave. E a criança, quando ela tem menos de 1 ano, a fator imunológico, a resistência dela ainda é baixa, ela ainda não completou o seu quadro de vacinação, então é arriscado a gente oferecer para a criança. Segundo lugar, que se você usar o mel na colher, a mãe tem que tomar bastante cuidado, não deve fazer esse uso, porque pode causar um engasgo, porque o mel é muito viscoso e a criança pode se engasgar com os alimentos muito viscosos, né? Porque a deglutição dela ainda é lenta, ainda é, né, mais deficitária. No próximo bloco, você vai conhecer o projeto desenvolvido por um aluno e uma professora do curso de Biologia da FESP, que tem como objetivo analisar o comportamento alimentar das abelhas. Já, já. Sei que estou no melhor lugar, aprendendo e fazendo amigos. A minha vida eu vou mudar, o meu futuro estou garantindo. Aqui tem um lugar pra você, pense no futuro e venha comigo. Venha pra FESP você também. Vestibular FESP 2011. Inscrições abertas 0800 283 0336 ou acesse www.fespmg.edu.br. De volta com o programa FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. Neste bloco,
Vamos acompanhar um projeto desenvolvido por um aluno e uma professora do curso de Biologia da FESP. O objetivo? Analisar o comportamento alimentar das abelhas no decorrer da vida desses insetos e ainda conhecer a diferença entre apicultura e melicultura. Confira. Elas vivem em média 45 dias e são responsáveis pela proteção e busca de alimento para comer. O objetivo é estar descobrindo como elas fazem para estar buscando esse alimento, a divisão do trabalho dela. Então, o que nós vamos fazer com essas abelhas? Nós vamos pegar inicialmente 50 abelhas nascendo e vamos marcar ela com uma etiqueta. Então nós vamos estar acompanhando esse trabalho dela, desde o primeiro dia de vida até a morte. Como que nós vamos saber que ela morreu? Ela vai sair para trabalhar e ela não vai voltar mais. Mais ou menos no 45º dia de vida dela. O apiário ele é especificamente de abelhas africanizadas, Apis mellifera. E o meliponário é de abelhas meliponíneos. O que seria isso? É abelhas sem ferrão, abelhas nativas. Para quem se interessa pela criação de abelhas, o aluno da FESP dá dicas para montar uma apicultura e fará média de preços no mercado passense para todos os equipamentos necessários para a manutenção da criação dos insetos. Um apiário primeiramente você teria que conseguir a colmeia, ter a caixa padrão, que seria com um ninho e a melgueira, e os EPI, que é o macacão, e o fole para estar fazendo a fumaça. O EPI, que é o macacão, está mais ou menos uns 130, 140. O fumegador 95 e comprando uma caixa padrão com a abelha junto, uns R$150. Tem a jataí, tem a mandaçaia e a tubuna. A abelha é Meliponíneos, o nome popular dela é tubuna. Ela é uma abelha sem ferrão e ela é um pouco agressiva em vista das outras. Ela é uma abelha nativa. Essa daqui também é um meliponíneo, o nome popular dela é mandaçaia. É uma abelha sem ferrão, essa é uma abelha bem dócil, uma abelha não ataca, uma abelha tranquila. E é uma abelha nativa também. A jataí também não tem ferrão, é uma das menores abelhas que tem. E seria uma das abelhas que o mel tem mais valor econômico. No próximo bloco, uma entrevista com a professora do curso de Biologia da FESP, a bióloga Sônia Zampieron, que vai nos falar um pouco mais sobre as espécies de abelhas e contar algumas curiosidades sobre esses insetos. Sei que estou no melhor lugar, aprendendo e fazendo amigos. A minha vida eu vou mudar, o meu futuro estou garantindo. Aqui tem um lugar pra você, pense no futuro e venha comigo. Venha pra FESP você também. Vestibular FESP 2011. Inscrições abertas 0800 283 0336 ou acesse www.fespmg.edu.br. De volta com o programa FESP em Ação e o assunto de hoje são os benefícios do mel. Para falar mais sobre o assunto, a bióloga Sônia Zampieron, que também é especialista nas abelhas, aquelas que fabricam mel, aquele mel comercial. É um prazer tê-la aqui conosco, Sônia. Obrigada. Sônia, fala para nós,
Quais são as abelhas do Brasil mesmo, nativas do Brasil? Olha, as abelhas nativas são aquelas abelhas que são bem menores do que a Apis mellifera normalmente, e elas não têm ferrão. O grande diferencial delas é esse, elas não têm ferrão, ou seja, elas não têm como defesa o ferrão, elas não picam. São inofensivas, São né? inofensivas. Elas têm outras estratégias, porque todos os animais vão sempre ter uma estratégia de defesa, mas não é o ferrão. E quais as diferenças das abelhas nossas, né, que são nativas do Brasil, com as abelhas de outros países? Existem muitas diferenças? Olha, a diferença mais marcante, e assim, a abelha mais conhecida nossa, que não é brasileira, é a Apis mellifera, né? É essa abelha aí do mel comercial, essas abelhas que estão na padaria, que estão nas Coca-Colas das pessoas e tal. Essa abelha, a diferença básica dela, que hoje, por exemplo, ela sofreu um processo de hibridização com abelhas africanas. Antes elas eram europeias. No tempo que elas eram europeias, as tinham caixas de abelha em casa para consumo doméstico. Então, no quintal, não tinha problema nenhum, o senhorzinho podia cuidar. À medida que essas abelhas foram sendo retiradas de circulação pela africana, essa brincadeira acabou. A africana não dá trégua, né? É uma outra abelha, ela é extremamente agressiva. É aquela que tem o ferrão. Não, a outra também tinha ferrão, mas é a europeia, que as pessoas chamavam de abelha Europa, abelha italiana, era uma abelha sossegada, tranquila, é tudo do mesmo grupo, só que de regiões diferentes. Essa abelha que veio há muitos anos atrás aí, e hoje toma conta, hibridizou com todas as outras, é uma abelha de uma região específica da África e ela é muito mais agressiva, né? Não é que ela pique mais ou pique menos, é que ela é bem mais agressiva mesmo. Ela chega, toma o espaço da outra, se instala, né? E ela tem outros mecanismos assim muito mais elaborados, digamos assim, para ocupar território. Né? Na verdade, então, pelo que você contou, antigamente as abelhas eram inofensivas, eram mansas, e até vir a abelha africana para o Brasil. Agora me conta essa história, como essa abelha africana veio parar aqui no nosso país? Tá. Até o início da década de 50, nós tínhamos essa abelha, a italiana, né? As abelhas que as pessoas chamavam popularmente de abelhas europeias, abelhas Europa. Muito bem. Em 52, mais ou menos, um pesquisador aqui do Brasil, Dr. Kerr, Warwick Kerr, o nome dele, ele vive ainda, ele é professor hoje em Uberlândia, na Universidade Federal de Uberlândia, e ele sempre foi uma pessoa super expressiva no mundo das ciências, principalmente com genética de abelhas, e ele é um geneticista e ele trouxe algumas matrizes da África, algumas rainhas da África, exatamente para estudar o comportamento delas. E o sonho dele, né, enquanto geneticista, era hibridizar, pegar os genes de produtividade alta que essas abelhas agressivas tinham e juntar com a docilidade das abelhas europeias. Ou seja, a grande quantidade de mel que essas abelhas africanas tinham, exatamente, né, com a mansidão da nossa abelha. Seria nativa. Um híbrido perfeito, maravilhoso. Muito mel, pouca agressão. Só que aconteceu um acidente, né? Essas abelhas, normalmente, quando se monta uma caixa de abelhas no campo, você tem uma caixa artificial, né? Você tem o que a gente chama de tela excluidora de rainha. É uma tela que se coloca na frente do alvado, né, da caixa, que passam as operárias, mas não passa a rainha, porque ela tem um corpo muito maior. Né? Então a ideia é segurar a rainha lá dentro. Só que essa tela excluidora, muitas vezes, quando as operárias estão entrando com as cargas de pólen que elas estão trazendo do campo, elas acabam raspando na tela e deixando as cargas lá fora. Quase metade fica ali fora. Às vezes acontece isso. Aí o que se pensou? Né? Alguém, né, que não entendia nada, mas que tinha um coração muito bom,
pensou o seguinte... Foi um aluno dele na época? Não, foi um técnico, mas que não era exatamente daquela área. Não entendia nada da área. Num fim de tarde, ele estava passando por ali, ele viu essas abelhas perdendo as cargas ao passar e ele pensou que ele pudesse fazer um grande bem, puxando, né, suspendendo a tela excluidora. E aí foi embora e deixou todas as portinhas abertas, né? Ou seja, ele pensou, agora elas vão entrar e sair sossegadas, só que esqueceu que a rainha estava lá dentro. Não, e ele não tinha a menor ideia de que a rainha não podia sair, né? E no outro dia, o Dr. Kerr, né, fica sabendo que ele fez tudo isso de super boa intenção, vai até lá e encontra todas as colmeias vazias. E aí, a partir deste momento, você não tem mais controle, porque como que você vai pegar esses enxames? Na natureza. E aí aconteceu que foram acontecendo vários acidentes com cachorros, com cavalos, pessoas mesmo, porque o veneno dela não é mais poderoso, ela é mais agressiva, né? E ela foi hibridizando com as abelhas europeias, então aquelas pessoas, por exemplo, que tinham as suas caixinhas no quintal da casa, um dia chega lá e depara e vai tentar pegar o mel, como sempre, normal, tranquilo. E é atacado. Né? E aí, depois de muito tempo, elas foram subindo pelas Américas, e quando elas chegaram nos Estados Unidos, e isso aconteceu em 90, mais ou menos, 85 a 90, elas chegaram nos Estados Unidos e os Estados Unidos estavam assim em alerta, porque todo mundo tinha uma péssima impressão dessa abelha, pelo grau de agressividade dela. Só que aqui no Brasil aconteceu o seguinte, o que se fez? Aprimorou-se a técnica de cuidar delas, né? Aprendeu-se a lidar com a agressividade delas. O Brasil saltou nas estatísticas em produção de mel, produz muito mais com elas e acabou aprendendo a conviver. Mas os outros países, onde ela não tinha chegado ainda, tinham horror de pensar na possibilidade. Dentro de uma colmeia, quais são as divisões e as funções, né? Bom, normalmente as castas, a gente chama de casta, as abelhas são divididas em 3 castas. É a rainha, que é a única fêmea fértil, as operárias, que são todas fêmeas estéreis, né? São fêmeas que não vão reproduzir, né? Nunca vão ser mães, e os zangões, que são os machos e que são produzidos só em determinadas épocas do ano. Como essa abelha rainha ela é escolhida? Então, essa também é uma história. A rainha, uma vez instalado o ninho, ela fica o tempo todo mandando sinais, que são, na verdade, ela manda através de cheiros, que são sinais químicos que a gente chama de feromônio. Então, ela tem feromônios de alarme, por exemplo, feromônios de agregação. Então, para juntar todo mundo ali em volta dela, é o feromônio de agregação que reina na colmeia. Então, mesmo uma colmeia que tenha 5.000 indivíduos, a rainha está liberando o cheiro para toda a colmeia, dizendo, olha, eu estou aqui, eu estou saudável, ninguém precisa se preocupar. Acontece que as abelhas, à medida que elas vão envelhecendo, as operárias, elas vão ficando mais para a borda dos quadros, porque elas saem muito, elas é que fazem as coletas, elas são as campeiras, né? Então, a mãe, chega um momento, pode acontecer, da caixa ter tanto indivíduo lá dentro, ela está pequena já para aquele espaço, que começa a não chegar mais o cheiro da rainha lá na borda. E aí as operárias começam a achar que precisam produzir outra rainha. Aí elas começam a querer montar um berço novo, porque o berço da rainha é totalmente diferente do berço das operárias. Das operárias é aquele alvéolo do mel lá que a gente conhece. Da rainha não, é um berço bem maior que a gente chama de realeira. Então elas produzem a realeira, pegam uma larva, escolhem uma larva aleatoriamente, coloca lá e começa a tentar criar uma nova rainha. E vai tentando criar essa nova rainha, dando geleia real como alimento. A geleia real é um alimento que todas as operárias vão ter, mas somente nos 3 primeiros dias de vida.
A rainha não. A rainha, aquela que foi escolhida para ser rainha, ela vai comer geleia real a vida inteira dela. E é isso que vai determinar o aumento dela, o aumento corporal, e desatrofiar o ovário dela. E ela vai ficar fértil. Sônia, uma curiosidade, aquela abelha, né, que nasceu operária, ela sempre vai ser operária? Cada um tem a sua função para o resto da vida, assim como a rainha? Não. As operárias, logo que elas nascem, elas já nascem trabalhando. Elas acabam de nascer e são responsáveis por manter o berço delas, ali o alvéolo de onde elas nasceram, limpo, pronto para o próximo ovo da rainha. Tá? Então ela deixa tudo muito limpinho. A gente diz que nesse momento ela é uma enfermeira de berçário, por exemplo, ela deixa tudo arrumado. Só que 3 dias depois ela deixa essa função e acaba que ela começa a desenvolver uma glândula hipofaringiana que permite a ela começar a produzir geleia real. Então ela começa a produzir geleia real e aí passa a alimentar as larvinhas novas, tá? Então é aquilo que eu disse, até o 3º dia todo mundo é alimentado com geleia real. E quem faz isso são as operárias boca a boca, tá? Então elas produzem na glândula e passa boca a boca para a larvinha. A partir de 3 dias, mais ou menos, essa glândula atrofia, ela deixa de funcionar e aí ela passa a produzir cera. Existem umas glândulas no abdômen dela que são ativadas nesse momento e elas começam então a tirar as plaquinhas de cera, aquelas que produzem, e modelar a caixa, fazer os pequenos reparos, tapar os buracos, enfim. Só que isso só vai também uns 3 dias de trabalho. Então, a partir do 11º dia, ela começa a fazer pequenos voos em volta da colmeia para se localizar. A partir do 13º, 14º dia, ela já é uma campeira. E aí ela vai ser campeira para o resto da vida dela. Campeira é aquela que vai lá, colhe o pólen e volta para a colmeia. Colhe pólen, colhe mel, colhe néctar, colhe resina para fazer a própolis, traz água também. Inclusive nós estamos com um projeto agora para ver se elas, enquanto campeiras, se elas têm fases diferentes de vida para coletar cada uma dessas coisas, porque isso não tem na literatura. Olha que interessante. Né? Porque elas coletam muita água, principalmente em época de calor, porque é a forma que elas têm de manter a temperatura da colmeia num nível interessante para elas, porque como elas são pecilotermas, né, elas não conseguem manter a temperatura corporal, se está muito frio elas esfriam, se está muito quente elas esquentam, como todos os bichos que não conseguem fazer isso. Elas, se tiver muito quente, elas começam com a água, elas têm um processo de ventilar. Refrigerar o local. Refrigerar. E aí elas criam, né, uma nuvem de vapor ali, né, que refresca o ambiente. Se tiver muito frio, elas fazem exatamente o contrário. Elas se juntam todas, né, elas se trazem todas para próximo da rainha e fazem um bolsão de calor, né, para manter a temperatura mais quente ali também. O mel é um bom negócio? Montar uma apicultura é um bom negócio? Olha, eu acredito que sim. É muito trabalhoso. Não é uma coisa fácil, né? Principalmente porque se você tem uma apicultura comercial, você vai ter que migrar, né? Porque hoje tem uma florada aqui, de laranja, está maravilhosa, você coloca suas caixas aqui e as abelhas vão produzir um ótimo mel a partir das flores de laranja. Mas daqui a pouco essas flores vão sumir daqui, né? Não é mais época disso. E aí o apicultor, muitas vezes, ele migra a distâncias muito grandes, tipo levar daqui para o sul do Brasil para uma florada, uma determinada florada que tem lá em uma determinada época do ano. E transportar abelhas é um trabalho que requer, além de muito cuidado, porque elas são todas, estão vivas, você tem que fazer em períodos noturnos, tá? Então, para você fechar uma colmeia para levar embora, tem que ser à noite, porque aí você garante que todas estão em casa. É um negócio muito... Ou tem que ter uma baita de uma estratégia, né? E uma baita estrutura. Estratégia para essas florações acontecerem.
né? Isso para uma super apicultura. Agora, um pequeno apicultor, né, ele pode se instalar e produzir o seu mel sossegado até para consumo e para pouca venda, né? Exatamente. Sônia, muito obrigada pela sua participação. Esse assunto rende, tem muita coisa para falar sobre a geleia real, né? Sobre a vida das abelhas, pequenos detalhes, né? Curiosidades como essa da vinda das abelhas africanas, que muita gente acha que não sabia. Obrigada por ter vindo. Não há de quê. O FESP em Ação fica por aqui. Se você quiser participar do nosso programa, ligue para o 3529-8054 ou 3529-8005 e nós temos um encontro marcado para amanhã. Até lá! Estou no melhor lugar, aprendendo e fazendo amigos. A minha vida eu vou mudar, o meu futuro estou garantindo. Aqui tem um lugar pra você, pense no futuro e venha comigo. Venha pra FESP você também. Vestibular FESP 2011. Inscrições abertas 0800 283 0336 ou acesse www.fespmg.edu.br.